Bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Brincar, o Brincarcast. Eu sou a Ana Mark e decidi criar esse podcast para conversarmos da importância do brincar, tornando crianças mais inteligentes, criativas e autônomas. No episódio de hoje, eu vou te contar a minha trajetória até aqui, o porquê desse podcast, de onde eu vim, o que eu já fiz. Vou te contar um breve resumo. Para começar, vou te contar o porquê do nome do Brincarcast. O podcast tinha dois possíveis nomes: Pode Brincar, de podcast, e o Brincarcast. Eu lancei uma enquete para minha audiência nas mídias sociais e ganhou disparado o Pode Brincar. Mas perguntei pro meu marido e pra minha filha, de 3 anos e 8 meses. E sem pensar, ela falou: Brincarcast. Meu marido: também gostei do Brincarcast. Aí vocês sabem, né? Eles têm peso maior. Então, o nome do podcast do Brincar é o Brincarcast. Eu fiz aqui um roteiro para não esquecer de contar nada para vocês. Então, vou começar pelos temas. Quais seriam os temas abordados nesse podcast? Eu precisava de uma trajetória para mostrar realmente a importância desse brincar. E nada melhor de começar com a minha história. Eu sou formada em educação física, sou formada em psicomotricidade e psicopedagogia também. Você pode estar perguntando, psico o quê? Algumas pessoas ainda não conhecem a psicomotricidade, mas vai ter um episódio só para isso, tá bom? Prometo. Pensando em podcast, eu também precisava de um cenário, eu precisava de um estúdio. E aí eu falei, como que eu vou fazer isso? Montei aqui em casa alguns cenários de brinquedos, porque a gente tá falando do brincar, e montei aqui uma estrutura de luzes, de som também. Você tá vendo aqui, quem tá me vendo no videocast, tá vendo um microfone de lapela aqui, mas eu também tenho um microfone de mesa, criado por mim mesmo. E ele funciona sim. Pasmem, ó, tem até um fiozinho saindo aqui, é verdade, ele funciona de verdade, ele tá enrolado aqui. Gente, quem tá ouvindo no Spotify vai ter que correr no YouTube pra ver o meu microfone. Não ficou lindo? Gente, ele funciona, 1, 2, som, viu? Como aumenta? Ele vai ficar aqui, ó, de cenário também, pra quando tiver as entrevistas, ele vai fazer parte também. Tá? Então, por enquanto, ele vai ficar aqui de suporte. Então, gostaram? Temos aqui um estúdio de luzes, cenário e áudio. Tudo feito por mim e minha família. Sim, meu marido e filha ajudaram na criação deste lindo microfone. Ó, vai fazer parte do cenário aqui. Para dar sequência ao podcast, vou contar o que me trouxe a mídias sociais. Eu entrei para o marketing digital em 2020, final de 2020, incentivada pelo meu marido e pelas famílias que estavam me pedindo muito, que era o auge da pandemia, né? Não podia sair e que não sabia mais o que fazer em 60 metros quadrados com a criança, em 90 metros quadrados. Fato é que não tínhamos especialistas em desenvolvimento infantil, tínhamos médicos, advogados, engenheiros, comerciantes, tínhamos diversas profissões, mas que estavam interessados no desenvolvimento infantil. E isso fez meus olhos brilharem. Foi assim incrível, porque eu vejo muito, muito futuro no brincar, no desenvolvimento psicomotor, no desenvolvimento motor em si, desse corpo em movimento, desse corpo em ação. Então, meu marido também falou: Ana, você precisa ajudar mais pessoas do que só as pessoas da nossa região, seus alunos, seus pacientes, porque sim, eu tinha muitos elogios dos meus pacientes, dos pais dos meus alunos. As minhas aulas eram muito elogiadas, tanto no presencial quanto no online. Então, no online, os pais viram ainda mais a minha atuação. E assim, queriam muito. Decidi e criei um curso online. Não contente, comecei a escrever livros também. Então já tem 2 livros aí e alguns cursos que também vai ter um episódio só para falar disso, tá bom?
Aí eu vim pro digital, que eu achei que era facinho, já que eu dominava, né? Tinham muitos elogios, dominava como era o desenvolvimento motor, respeitava o desenvolvimento motor, mas me enganei. Aqui no marketing digital, né, quem tem um infoproduto, que é um curso online, quem escreve livro, é muito duro, muito árduo o trabalho. E tinha algumas coisas que eu tive que ir decidindo, né? Então, fiz um curso para aprender sobre isso. Então, desde a minha aparição até os bastidores. Então, quem viu o meus stories já viu alguns bastidores aqui. Aqui eu mostro só o cenário, mas assim, tem muita coisa por trás. Começou com a imagem importa. Tem que maquiar. E eu sou uma pessoa que pouco me maquio. Então, o que eu ia fazer? Eu até comecei a me maquiar, porque eu falei, vou conectar mais com as pessoas. Eu queria mais passar meu conhecimento. Mas para reter a atenção das pessoas, eu precisava... Ó, até a luz melhorou. Obrigada. A imagem precisava ser melhor. Então, comecei a maquiar, mas eu trabalhava de manhã na faculdade, na escola, desculpa, na faculdade. Faculdade eu já terminei. Eu trabalhava de manhã na escola, trabalhava de tarde na clínica, chegava, tirava a roupa, tomava banho, porque, né, auge da pandemia, precisava dessa... A gente tinha esse conhecimento, né, e era mais higiênico, né, de um dia todo trabalhado. Aí tomava banho, me maquiava, me produzia para gravar conteúdo, gravar o curso, para depois de meia hora, uma hora, tirar tudo. Gente, depois de alguns meses eu estava exausta. E eu decidi me respeitar. Fazer assim, mais de carinha, lavadinha. Aqui eu tenho um rímel e um corretivo aqui pra, né, harmonizar mais e dar um brilhozinho a mais no olhar. Mas é isso, no máximo. Então eu decidi me respeitar com relação a isso. Outra coisa que ensinavam era sobre as ordens das coisas, do que postar, de como postar. Por exemplo, dar bom dia todo dia fazendo a mesma coisa. Os grandes players do mercado, né, quem tá aí há mais tempo, já estudou o mercado e defende que as pessoas esperam o bom dia. Só que eu sou uma pessoa que não espera o bom dia. E eu já deixei de seguir pessoas por dar bom dia no mesmo lugar, todos os dias, no mesmo horário. Então, para que eu ia fazer isso com a minha audiência? As pessoas precisavam se conectar a mim para eu passar o conhecimento. E conectando a mim como pessoa, como ser humano real. Eu não tinha que ser apenas alguém reproduzindo o que estavam me ensinando. Decidi também, de uma forma mais leve, não dar esse bom dia todo dia. Postar uma coisa muito de dia a dia, muito leve, sem ter que ser. Por quê? Porque eu ainda trabalhava em outros lugares. Quem se dedica 100% ao marketing digital, sim, faz isso e pode dar certo. Eu não tinha essa energia. Ensinavam também a fazer muitas lives, todos os dias, muitos posts. Fazer a edição dessas lives, que eu não dominava nada. Então, cortar os melhores trechos dessas lives para postar posteriormente, porque as pessoas de cada plataforma prefere consumir um conteúdo diferente. As pessoas que consomem YouTube gostam de conteúdo grande. As pessoas que consomem podcast gostam de histórias grandes. As pessoas que consomem TikTok, Instagram gostam de conteúdo curto. Só que eu era uma só. O que eu ia fazer? E tinha mais um tanto de coisa que eles ensinavam. Final de 2021, então, estava um ano aí trabalhando com isso. Estava à beira de um burnout. Eu decidi dar uma pausa. Por quê? Porque o que eu vendo é o tempo de qualidade com as crianças. Esse tempo de qualidade pode iniciar com 15 minutos, dedicados totalmente à criança. Onde estavam meus 15 minutos com a minha filha? Como que eu podia vender uma coisa e não aplicar essa coisa?
Eu estava exausta, eu estava cansada. Eu trabalhava das 8 da manhã, 7, 8 da manhã, até 1 hora da manhã de novo. Então, até desligar, até dormir, e assim, porque é muita coisa que tem que fazer. Então, eu decidi dar uma pausa e estruturar melhor. Então, o começo desse ano foi essa questão de reestruturação, com calma e me respeitando. Eu queria sim ajudar muitas famílias. Em 2021, que foi o ano que eu vendi os cursos, o ano que eu vendi os livros, as pessoas davam cada depoimento lindo. As pessoas vinham até nos posts, né, no gratuito, no conteúdo gratuito, vinham me elogiar muito, mas era muito cansativo por trás. E as pessoas estavam me pedindo muitas dicas. Dica é coisa pouca. Dica eu dou em conteúdo gratuito. Existe dica. O Google dá dica. Dicas de brincadeiras para dias de sol, tem um monte. Brincadeiras para dia de chuva, brincadeiras para X idade, o Google tá aí para ajudar. Mas eu queria ensinar algo mais denso. Eu queria que as pessoas entendessem do desenvolvimento infantil, mesmo que não numa faculdade, mas assim, quando a gente quer uma profissão, quando a gente busca uma profissão, a gente busca conhecer dessa profissão. Seja num curso técnico, seja numa faculdade, numa especialização, a gente estuda para isso. E para ter filhos, por que a gente não estuda? Não estou falando de 100% das pessoas, tá bom? Mas tem uma parcela que acha que levar na pediatra e a criança tá crescendo de estatura, engordando dentro do quadro, né, do gráfico, tá tudo bem? Não tá tudo bem. A criança precisa de diversas vertentes para crescer. Desenvolvimento motor, desenvolvimento psíquico, desenvolvimento da fala, desenvolvimento alimentar. A gente precisa conhecer de boa alimentação, precisa saber o que mais ou menos esperar de cada idade. E atente-se, cuidado com cada criança tem seu tempo. Eu ensino isso dentro do curso, tá? Então, assim, tinha muito mais coisa. Não são só dicas. Então, no curso online tem muito mais. Tem aula com profissionais, parceiros. Por quê? Porque o desenvolvimento infantil é global. Eu não posso dividir a criança em só cérebro, só motor, só músculo, só fala, só estômago. Não posso. A gente precisa entender um pouco de tudo para observar a nossa criança e entender o que ela atingiu aquilo. Entender que não tem só um caminho, tem vários caminhos para ser atingido um objetivo. Então, é muito mais denso. Então, eu precisava estruturar isso melhor. E aí as coisas foram tomando cada vez mais consciência, as pessoas foram tomando mais consciência, porque antes as pessoas buscavam um curso quando tinha algum problema, né? As pessoas ainda buscam, né? Não sei falar inglês, vou fazer um curso de inglês. Eu preciso emagrecer, vou ver como, vou no médico, vou fazer um curso que me ensine a isso. E a criança? Eu quero ensinar a brincar, eu quero ensinar a criança a brincar, mas eu não sei como brincar. Como que eu me conecto com uma criança, né? Como que eu me aproximo dessa criança? Então, esse é um dos assuntos abordados para o próximo episódio. Não perca o próximo episódio, vou falar o tema já já. Mas aí você deve estar se perguntando: a Ana é uma ótima mãe. Nananina, não. Você está enganada. Eu domino sobre o desenvolvimento psicomotor. Eu não domino sobre a fala, por exemplo. Eu consultei uma fonoaudióloga. A Elisa tinha perto de 1 ano. Porque eu não dominava quantas palavras ela podia falar com essa idade, qual era o esperado. Eu devia procurar ou não devia procurar a fono. Entende? Eu procurei também sobre alimentação. Comprei um livro, vi qual é o tipo de alimentação que eu queria dar para minha filha, qual a importância de não dar doce até 2 anos e por que isso. Porque só escutar e assim, acreditar no que as pessoas dizem, cada pessoa acredita numa coisa. A gente precisa conhecer o que nós temos, ler artigos científicos,
e não só acreditar no que te falam, tá certo? Tinha mais um obstáculo. O meu produto, que eu chamo de produto, né, o curso online, era o que as pessoas precisavam muito, mas elas não sabiam, e algumas ainda não sabem que precisam. Já ouvi gente falar, eu não gosto de brincar com os meus filhos. Eu já li pessoas na internet falando que não querem brincar com os filhos. Então, muitas coisas podem estar por trás disso. O que é brincar para essa pessoa? Né? Qual é o que ensinaram sobre esse brincar? Tem uma questão também de como entender essa criança. Vou já dar uma dica então. Da dica, né? Para você se conectar com essa criança, esteja inteiramente com ela, sem o uso de telas. E esse é o assunto do próximo episódio, tá? Sobre telas e muito mais coisas. Foi aí que eu dei a pausa, porque eu descobri que na empresa online, para criar o curso, colocar o curso no ar, criar os conteúdos gratuitos e me conectar com a minha audiência para mostrar a importância, porque eu não queria convencer ninguém a comprar. Também tinha essa, porque agora eu vendo, né? Eu sou uma empresa. Mas eu não queria eu convencer a comprar, porque a pessoa pode não ver importância. Mas eu não convenço, eu mostro a importância. A pessoa que decide se quer ou não comprar, certo? Até eu me convencer disso também foi um processo. Porque era, né, difícil para mim o convencimento. Eu tinha a técnica, eu tinha o conhecimento. E para passar, sim, eu posso cobrar para passar esse conhecimento, né? Então, foi um processo e ainda acho que está sendo um processo de aceitação sobre isso. Então, quanto cobrar por hora, né? Quanto vale o meu conhecimento? É muito importante isso pra gente se valorizar como profissional. E o trabalho nas redes sociais? Como que é esse trabalho nas redes sociais? Se alguém que me escuta ou me vê aqui trabalha com rede social, acho que pode me entender. Esse trabalho na rede social eu falo que é um trabalho oculto. Oculto pra mim. Porque eu tô aqui, falando com você, mostrando a minha imagem, você tá aí me escutando. Meus posts no YouTube, no Instagram, no Facebook, é a minha imagem aparecendo. Só que se você não interage com ela, de qualquer forma, seja curtir, comentar, compartilhar com alguém, eu não sei se você gostou. Eu não sei qual é a sua reação. Eu não consigo ver a sua carinha aí do outro lado da tela. É diferente de uma palestra. Quando eu, tô ali à frente da palestra, que eu falo, eu vejo a carinha das pessoas. Eu entendo o tom que eu tenho que dar, por onde eu tenho que seguir, por onde eu tenho que caminhar. Se há uma dúvida, as pessoas podem me interromper, sim. A gente tem ali uma conversa, uma troca. Assim como numa aula, numa escola. Eu tenho ali os alunos, a carinha comigo, assim como o atendimento presencial na clínica, na terapia psicomotora. Eu tô ali para ajustar. A entrega nas mídias sociais sou eu que entrego. E se as pessoas não reagem a isso, clicando mesmo, não é reagir só sorrindo, eu não vejo. E eu tô trazendo isso porque eu tenho uma prova viva, o meu marido. Outro dia eu vi ele rolando o feed do Instagram, outro dia faz um tempo, rolando o feed, parou no meu conteúdo, leu, sorriu, assim, fez sentido pra ele e ele continuou rolando. Eu falei, Rafa, você nem curtiu, você não deu nem 2 toques na tela, não é muito. Não é pensar em quem vai, encaminhar ou pensar o que vai escrever. Eu falei, você gostou? Ele falou muito, ficou muito bem feito. Eu falei, então. Ele, nossa, eu não sabia que tinha que curtir. Aí fui falar com os meus familiares. Meu pai era um que nem Instagram tinha. Minha mãe, no caso, nem celular ainda tem, mas tô tentando. A minha tia era uma que também falou,
não sabia, Ana, que tinha que fazer isso, mas eu adoro assistir você, assistir a Elisa, o desenvolvimento da Elisa. Falei, aí ensinei todo mundo, ensinei amigos que também não sabiam. Falei, gente, é importante. E aí é pra mim que mostra e pro tal do algoritmo. Já ouviu falar nessa palavra? Quem não conhece, é um que são os números. É assim, a minha empresa é como se fosse um restaurante. Se você vai num restaurante e na rua tem 2 restaurantes, um em cada lado da rua. No restaurante da esquerda tem muita gente, fila de espera, um monte de gente, abarrotado. E no restaurante da direita não tem ninguém. Em qual restaurante você vai? Eu acho que certamente você vai ver o restaurante da esquerda. Por que ele tá lotado? Ou pelo menos vai pensar, ali a comida deve ser boa. Ou também tem público pra tudo. Não, tô morrendo de fome, quero ir no restaurante da direita. E tá tudo bem. Mas a maioria iria no restaurante da esquerda. E isso é o tal do algoritmo. Quanto mais pessoas reagem às minhas publicações, esse algoritmo mostra para outras pessoas que falam, opa, é interessante esse conteúdo, eu vou curtir também, eu vou comentar. E aí ele mostra para mais pessoas, são mais pessoas visitando os meus posts, o meu perfil, as minhas redes sociais. Então eu tive que aprender quanto a isso também. Então é como uma loja de rua. Então, quantas pessoas passam ali? Se a pessoa passa correndo, nem vê sua vitrine. Se a pessoa vai e fala, opa. Se a outra pessoa vê do outro lado, fala, alguma coisa naquela loja interessante tem, né? Aí a pessoa entra e outra pessoa entra atrás. Você deu pra entender? Eu sempre tento trazer pra realidade adulta as coisas, e esse foi um exemplo que eu quis trazer. Ensinando os meus familiares e amigos próximos, os comentários começaram a surgir quase que magicamente. Os inbox, então, é porque algumas pessoas não gostam de se expor e eu respeito. Eu decidi me expor, né? Eu que decidi sobre isso. Então, ninguém é obrigado. Mas é importante. No inbox, o que apareceu de mensagem parabenizando, de que meu trabalho tá fazendo sentido, e assim e aí eu peço, às vezes, se eu posso repostar, para as pessoas verem as mensagens, os depoimentos dos cursos. É assim, é meu coração pulando a cada mensagem que chega. É cada mensagem que eu falo, sim, eu tô no caminho certo. Eu tô conseguindo transformar o pensamento de um adulto para entender o desenvolvimento infantil. E aí eu beneficio o futuro dessa criança. Isso é fantástico. Então, assim, se eu ajudar uma pessoa por dia, eu já fico feliz e satisfeita. Aí eu falo que eu não vendo curso. Eu tenho um curso online, mas eu não vendo curso. Eu tenho um livro, mas eu não vendo livro. Eu vendo tempo de qualidade. Eu vendo interação. Eu vendo afetividade. Eu vendo movimento. Eu vendo benefícios para o crescimento, para a interação, para a inteligência das crianças e adultos também. Um adulto que investe seu tempo numa criança é um adulto mais feliz. Eu explico muito mais minuciosamente lá dentro do curso. Gostou desse podcast? Esse foi o primeiro episódio do BrincarCast. No próximo episódio eu vou falar sobre telas. Então, o quanto tempo é viável para cada idade de tela. O que fazer se a criança está muito tempo na tela, como fazer esse desligamento da tela de uma forma respeitosa, não de uma forma abrupta. E outras tantas coisas. Esse podcast vai ser transmitido pelo Spotify e em videocast pelo YouTube também. Até o próximo episódio. Muito obrigada. Até mais. Boa brincadeira. Tchau!